Fala aí galera, beleza? Meu nome é Rafael e esse aqui é o SafeBet. Eu tô aqui hoje para trazer o meu planejamento de mercado, né? Na verdade, fazer junto aqui com vocês para o nosso sabadão, dia 3 de maio aí de 2025. Trouxe aqui 7 jogos para a gente dar uma analisada, né? Começando aí bem cedo, às 8h30 da manhã e indo até às 6h30 da tarde aí da noite, né? No Brasileirão, beleza? Vamos começar aqui logo, galera, no primeiro jogo aqui de Aston Villa contra o Fulham, pela 35ª rodada aí do campeonato inglês. Se você for observar aqui, galera, é simplesmente um confronto direto. O 7º colocado Aston Villa contra o 8º colocado Fulham. A diferença entre esses dois é de apenas 6 pontos. Estamos na 35ª rodada, vai até a 38ª, então nós temos aqui 9 pontos em disputa. Se o Fulham vencer esse jogo aqui, ele encosta muito no Aston Villa, e aqui é uma briga, galera, pelas competições europeias. O Aston Villa ainda tem muita chance de buscar essa Liga dos Campeões, com certeza vai tentar buscar. A equipe que jogou a Liga dos Campeões esse ano, né, foi parada agora nas fases de grupos para o Paris Saint-Germain, e fase de grupo não, na fase de mata-mata, né, para o Paris Saint-Germain, e o Fulham também quer buscar uma competição europeia, está muito perto disso. Se vencer o Aston Villa, consegue encostar bastante, ficar bem perto desse objetivo. Galera, se a gente for buscar aqui ó, os últimos 2 jogos das equipes jogando na Premier League, né, precisando pontuar para buscar essas competições, a gente vai notar uma coisa bem interessante. Olha aqui o Aston Villa contra o Manchester City. O jogo acabou 2-1, o Aston Villa perdeu essa partida, mas se liga, no primeiro tempo a gente acabou aí com 1-1. O Bernardo Silva abre o placar para o Manchester City, né, fazendo 1-0, e o Rashford aos 18 minutos de pênalti empata essa partida. Só que as duas equipes aqui precisavam pontuar, precisavam vencer para conseguir, né, buscar seus objetivos, que é a Liga dos Campeões, nesse caso aqui para essas duas equipes. Então o segundo tempo foi bem pegado. E olha aqui, aos 94 minutos do segundo tempo, o Manchester City que conseguiu sair na frente fazendo 2-1 com o Matheus Nunes. Galera, se a gente vir aqui nas estatísticas e filtrar só o segundo tempo, a gente vê que, poxa, o Manchester City ficou com a posse de bola, o que é bem normal, e foi um domínio impressionante de 9 finalizações contra 2. Realmente, o Aston Villa não conseguiu fazer muita coisa no segundo tempo, mas como a gente pode ver, como eram duas equipes brigando pelo resultado, esse gol acabou saindo no finalzinho, é algo que me interessa muito. Mas para a gente confirmar, vamos pegar mais um jogo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Calma aí. Aqui, ó. O outro jogo do Aston Villa foi contra o Newcastle e ele meteu 4-1 no Newcastle, galera. Um jogo que o Aston Villa jogou dentro de casa, onde ele realmente é bem forte. Conseguiu fazer 1-0 logo ali no primeiro minuto de jogo, muito bom. Só que aos 18 tomou um empate, o primeiro tempo acabou realmente assim empatado. No segundo tempo, o Aston Villa já vem logo aos 64 e consegue ampliar, né, fazendo 2-1 com o Maatsen. O jogo continua pegado, rola um gol contra o do Newcastle, aí já abre 3-1. Aos 75 minutos, Aston Villa continuando ali em cima, consegue fazer 4-1 com o Onana. E aí, galera, fecha esse jogo com uma goleada muito boa. E detalhe, você pode ver que como o primeiro tempo acabou empatado, o Aston Villa precisando pontuar, ele continuou indo para cima. Se a gente olhar aqui as estatísticas novamente do segundo tempo, a gente vê que dessa vez foi um apavoro aí do Aston Villa com 13 finalizações contra 3 aí, né, do Newcastle. E olha que o Newcastle ficou muito mais com a bola, né, 53% contra 47%. Mas a expectativa de gol do Newcastle foi bem mais alta. Nada que o Newcastle também poderia ter feito um gol aqui nesse segundo tempo. Então foi um segundo tempo onde os gols poderiam sair, realmente saíram, né, e foi muito interessante isso. Agora, se a gente for aqui ver o lado do Fulham, a gente também encontra esse padrão se repetindo, galera. Dá uma olhada aqui no jogo do Fulham contra o Southampton. Foi 2-1 para a equipe do Fulham. Olha aqui, no primeiro tempo, o Southampton sai na frente aos 14 minutos, consegue terminar o primeiro tempo na frente, só que aos 72, o Fulham consegue empatar o jogo em 1-1. E galera, aos 92 rola a virada. Novamente aí, né, uma equipe tentando pontuar, vindo para cima. Vamos dar uma olhada aqui, ó, se liga. No segundo tempo, o Fulham ficou muito mais com
com a posse de bola, foi um apavor em finalizações, 16 contra 4, expectativa de quase 2 gols ali, ó, 1,50. E realmente saíram 2 gols do Fulham, a virada no segundo tempo, e pô, o segundo gol saindo bem lá no finalzinho para quem gosta daquele gol limite. Se a gente for dar uma olhada aqui, galera, no outro jogo, né, no penúltimo jogo do Fulham aí na Premier League, foi contra o Chelsea. Perdeu por 2-1 esse jogo aqui. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Olha só, aos 3 minutos o próprio Fulham, né, ia sair na frente, mas teve um gol anulado, né, um impedimento. Mas aos 20 minutos abriu 1-0. Terminou o primeiro tempo na frente, só que o Chelsea também é uma equipe, né, que também vem para cima, que também está jogando, né, para conquistar seus objetivos. E olha aí, o empate do Chelsea saiu aos 83 minutos. Continuou a pressão, continuou o ataque e aos 93 minutos o Chelsea conseguiu virar o jogo para 2-1. Vamos olhar de novo aqui as estatísticas, galera. Olha só o segundo tempo. Chelsea aqui dominando, né? 61% de posse de bola contra 39, 9 finalizações do Chelsea contra 4 ali do Fulham e a expectativa de gol do Chelsea em 0,76. A do Fulham nem tanto, mas jogo aberto, jogo onde as equipes queriam fazer o gol. O Chelsea, principalmente depois daquele empate ali aos 80, ficou motivado a tentar, né, buscar esse resultado e realmente conseguiu. Conseguiu fazer isso bem lá no finalzinho. E se a gente for olhar aqui os últimos jogos entre eles, por mais que a gente tenha aqui uma superioridade do Aston Villa, principalmente para quem gosta de retrospecto, galera, eu acredito que seja um jogo bem complicado, um jogo onde o que eu quero aqui é o seguinte: eu gosto muito do mercado de live, eu estou apostando muito no ao vivo, pretendo fazer maio assim, por isso que eu estou trazendo o planejamento aqui, fazendo junto com vocês para vocês entenderem a minha análise, né, e para vocês entenderem o que eu pretendo fazer, né, durante a partida. E nessa partida do Aston Villa contra o Fulham, você pode ver aqui, ó, que dos últimos 3 jogos foi um jogo bem movimentado para gols. Então, se eu ver que uma equipe saiu na frente, é um confronto direto. Lembra? Deixa eu abrir de novo aqui a classificação. É o 7º contra o 8º, com pouca diferença de ponto. Então é realmente um confronto direto, onde eu quero buscar mais um gol nessa partida. Sei que se o jogo tiver empatado, eu vejo as duas equipes tentando fazer o gol, tentando vencer a partida, ataque de um lado, contra-ataque do outro, automaticamente eu vou buscar gols. Agora, se eu ver uma equipe na frente, por exemplo, o Aston Villa está na frente, mas mesmo assim o Fulham está tentando empatar, está tentando diminuir, ou até mesmo virar o jogo, e o Aston Villa vem no contra-ataque para ampliar o resultado, mesma coisa, galera, também eu vou tentar buscar gols. Jogo que rola às 8h30 da manhã, acho que vale muito a pena ir buscar esse mercado de gols, mas eu não viria pré, porque realmente você pode querer buscar 2 gols, às vezes o jogo fica amarrado ali em 0-0, claro que a expectativa é que seja um jogo para muitos gols, por isso que eu vou esperar ao vivo. Vou analisar o comportamento das duas equipes e isso é que eu vou buscar. Um golzinho no final do jogo, aquele gol limite, principalmente se as duas equipes estiverem querendo jogar, querendo fazer gol, querendo resultado, aí sim eu tô dentro. Vamos lá, galera, o segundo jogo que eu trago aqui para vocês é às 10h30 da manhã, 10h30 da manhã, jogo do campeonato alemão, né, do Red Bull Leipzig contra o Bayern de Munique. Esse jogo aqui é válido pela 32ª rodada e é um jogo importantíssimo, tanto para o Bayern de Munique quanto para o Leipzig. Para o Bayern de Munique, galera, simplesmente pode significar o título de campeão da Alemanha. Só ele vencer essa partida aqui que ele já é campeão. Nós estamos aqui na 32ª rodada, são 34 rodadas no final, no total, né, na verdade, melhor dizendo, e o Bayern de Munique tem 9 pontos para disputar ainda nessa competição, então precisa vencer esse jogo. Assim, se ele empatar e o Leverkusen perder ou empatar lá o jogo dele, o Bayern já é campeão. Mas para depender só dele, é só o Bayern vencer esse jogo. Mas nem tudo está perdido, porque, quer dizer, nem tudo vai ser tão fácil, porque o Leipzig pode dificultar muito a vida do Bayern de Munique. Galera, o Leipzig está aqui na 5ª colocação com 49 pontos. Está doido para entrar nessa vaga aqui de Liga dos Campeões. Se ele conseguir vencer o Bayern de Munique, tem chance de entrar nessa vaga aqui logo nessa rodada. E o Leipzig é uma equipe bem chata, galera.
Leipzig é a equipe que joga dentro de casa. Em 15 jogos só perdeu 2 jogos. Ganhou 8 e empatou 5. O Bayern de Munique, né? Claro que é um time muito acima da média. Em 15 jogos só perdeu 1, já venceu 10 e empatou somente 4. Mas quando a gente olha aqui, né, no confronto entre as duas equipes, galera, se a gente pegar aqui de 2023 para cá, nós tivemos um confronto bem acirrado. O Leipzig ganhou 2 partidas aqui, tivemos um empate aqui entre as duas equipes e o Bayern vencendo os dois últimos jogos. Então, das últimas 5 partidas, foram 2 vitórias para o Bayern, 2 vitórias para o Leipzig e um empate. Então, é um confronto, galera, que buscar o resultado aqui para o Bayern de Munique pode ser algo bem perigoso. Claro, é algo bem provável, mas ao mesmo tempo bem perigoso, principalmente se você for fazer pré. Só que uma coisa que me agrada muito aqui também, galera, é o mercado de gols. Olha só, nós tivemos 3-1, 3-0, 2-2, 2-1, 5-1 para o Bayern de Munique aqui dentro de casa. Então isso me agrada muito aqui nesse jogo. Só que qual seria o melhor cenário para eu entrar aqui nesse jogo? Galera, o melhor cenário na minha opinião é o Bayern de Munique vencendo o jogo. Bayern de Munique abrindo 2-0, melhor ainda. Mas vamos lá, Bayern de Munique na frente, o que vai acontecer? A vitória garante o título para ele. Porém, o Leipzig precisa vir para cima, né? Vai precisar para tentar pelo menos pontuar, arrancar um empatezinho ali do Bayern. Deixa eu voltar aqui para a competição. Arrancar pelo menos um empatezinho ali, né, do Bayern. Se conseguir vencer, melhor ainda. Só que o Bayern, ele vai querer contra-atacar. O Leipzig vindo para tentar diminuir o resultado, o Bayern vai buscar contra-ataques para tentar ampliar e tornar essa vitória muito mais bonita. Ganhar o título com uma goleada seria algo sensacional. Agora, o Leipzig na frente do resultado, eu vejo ele não se expondo tanto. Aí sim, um Bayern tentando recuperar o resultado e o Leipzig não tentando sair tanto, a não ser que você realmente veja o Leipzig saindo muito. Então, o meu cenário para essa partida aqui é buscar gols com o Bayern de Munique na frente. Se eu ver o Bayern de Munique na frente e o Leipzig tentando vir para diminuir o resultado, buscar um empate ou até mesmo uma virada, e eu vejo que o Bayern de Munique está contra-atacando, doido para ampliar o resultado, aí eu entro no mercado de gols. A gente pode ver isso até mesmo no último jogo entre eles. Foi 5-1 para o Bayern de Munique, agora em dezembro de 2024. Olha só, o jogo começou com o Musiala, né, que não vem para esse jogo, não vem para essa partida, abrindo 1-0 e logo depois o Leipzig empatou aos 2 minutos, 1-1. Então aí o Bayern, né, já fez o 2-1 e abriu 3-1, 2 gols de vantagem. O que aconteceu no segundo tempo? Galera, segundo tempo foi trocação. Vamos ver aqui nas estatísticas, olha só. Buscar aqui só o segundo tempo. Olha aqui, o Bayern continuou com mais bola, o Bayern continuou dando mais finalizações, o Leipzig tentando ali, né, 3 finalizações, talvez e algumas escapadas, o Bayern com uma expectativa de gol altíssima. E aí o que aconteceu no segundo tempo? O Bayern fez o 4-1 aos 75 e logo aos 78 5-1. Ou seja, Bayern saindo na frente, ele vai continuar querendo atacar. Leipzig, por precisar muito do resultado, né, por precisar muito pontuar, pode querer diminuir esse massacre e consequentemente se tornar um jogo aberto, e aí é nesse cenário que eu busco gols. E o terceiro jogo aqui da nossa lista, galera, do Galatasaray contra o Sivasspor, que vai acontecer 1h da tarde. Jogo válido pela 34ª rodada da Liga Turca. Galatasaray é o líder da competição aí com 80 pontos. Tá, o Fenerbahçe está na sua cola, né? Estão na disputa aí para ver quem vai ser o campeão. Muito provavelmente vai ser o Galatasaray, galera. Tem uma equipe muito boa aí que vem jogando muito bem. Só perdeu uma em 31 jogos e já venceu 25 partidas. Vai enfrentar o Sivasspor, que está numa situação bem complicada. Ele tem o mesmo número de pontos aqui, galera, dos 2 últimos rebaixados aqui, ó, que estão na zona do rebaixamento, né? Então o que significa isso aqui? Se o Alanyaspor e o Bodrumspor empatarem, e nesse jogo agora o Sivasspor perder para o Galatasaray, isso significa que o Sivasspor tem risco real de cair para a zona do rebaixamento nessa rodada. Isso torna as coisas bem interessantes, galera. Por quê? Galatasaray precisa vencer e o Sivasspor
tem que tentar pontuar. Se perder, não pode perder por uma quantidade de gols absurda, porque saldo de gol aqui vai importar muito. Pode ver que ele está aqui com -10 e o Alanyaspor com -11. Então ser goleado por Galatasaray não é uma coisa muito legal. Vamos olhar aqui os últimos jogos entre eles, galera. Olha só. Se a gente pegar aqui de 2023 para cá, a gente tem 3 vitórias do Galatasaray e um empate. Sendo que essa última vitória aqui, eles foram guerreiros, rolou um cartão vermelho aí logo ali, se eu não me engano, no início do segundo tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui só para confirmar. Nada, no início do primeiro tempo. Mesmo assim, o Galatasaray conseguiu buscar a vitória, mas não é um jogo muito legal de se analisar por causa do cartão vermelho. Então vamos dar uma olhada, galera, nos 2 últimos jogos aqui, ó, onde o Galatasaray venceu por 6-1 o Sivasspor dentro de casa, e o outro jogo onde o Galatasaray empatou em 1-1 com o Sivasspor fora de casa. Lembrando que esse jogo vai ser dentro da casa do Galatasaray. E na última vez que ele enfrentou dentro de casa foi esses 6-1. E galera, o que eu quero buscar é isso aqui, ó. Se houver essa superioridade absurda aqui do Galatasaray, como vocês podem ver, e o Galatasaray não conseguiu marcar no primeiro tempo, esse jogo foi se arrastando lá para o finalzinho, e o Galatasaray continua pressionando, continua em cima, continua não deixando o Sivasspor jogar, encurralando, pressionando. Aí sim, galera, eu vou esperar o final do jogo para buscar uma vitória para o Galatasaray. O Galatasaray pode fazer o gol no comecinho, igual ele fez aqui, ó. Bem no comecinho do jogo, aos 11 minutos, Ziyech abriu 1-0 nesse jogo aqui. Pô, galera, aí não tem como mais buscar vitória. Só que a vitória do Galatasaray tá 1,17. Às vezes, se ele ficar macetando, o Sivasspor só se defendendo, você consegue chegar lá no finalzinho do jogo e pegar uma vitória do Galatasaray com uma odd muito melhor. Às vezes 1,80, 1,90, odd 2, o que daria um valor absurdo para você no longo prazo. Se você sempre buscar vitórias do Galatasaray nessa cotação, com certeza você vai lucrar no longo prazo. Esse é o primeiro cenário. Agora, se eu ver um Galatasaray desse jeito aqui, ó, numa trocação franca com o Sivasspor, galera, eu não entro no mercado de vitória para o Galatasaray. Aqui, nesse caso, eu buscaria gols. Os dois times empatados, chegando no finalzinho lá, precisando do resultado, ambas as equipes, eu busco um golzinho na partida lá no finalzinho, um gol limite. Mas eu tenho que ver esse cenário aqui, as duas equipes tentando jogar. Outro cenário é o mesmo desse aqui, Galatasaray jogando, pressionando, mas fez gol cedo, abriu 2-0 cedo. Lembra que eu te falei que o Sivasspor não pode ser goleado, isso prejudicaria muito ele na competição? Perder já é ruim, ser goleado muito mais, né? Muito pior. Então o que eu vejo aqui? Galatasaray 2-0 na frente, o Sivasspor pode querer vir para o jogo, pode vir para o desespero e aí pode deixar o jogo bem aberto igual foi esse aqui. O Galatasaray abriu 2-0, Sivasspor consegue diminuir e depois deve ter dado muita mais abertura, né, para o jogo, o que garantiu com que o Galatasaray fizesse muito mais gols. Então se eu ver o Galatasaray na frente, se o Sivasspor vindo buscar, aí eu vou buscar sim um mercado de gols. Caso esteja uma trocação franca e aí ambos necessitando do resultado, esteja empatado essa partida, mas você vê que as duas equipes estão buscando, galera, aí eu busco um golzinho limite. Ou o último cenário, né, como eu falei lá atrás, Galatasaray pressionando o jogo todinho, jogo empatado, mas só dá Galatasaray. Aí eu busco a vitória do Galatasaray lá no finalzinho do jogo. Tudo isso aqui pode se resolver no primeiro tempo, mas eu prefiro esperar, buscar uma cotação melhor e buscar uma dessas 3 opções dependendo do que esteja acontecendo no jogo. Um desses 3 cenários podem acontecer e eu vou estar lá para tentar buscar alguma coisa. O próximo jogo da nossa lista é do Al-Ahly, né, da Arábia Saudita contra o Kawasaki do Japão. Esse jogo aqui é a grande final da Liga dos Campeões da Ásia. Esse jogo aqui, galera, não sei se vocês viram a semifinal, mas o Al-Ahly foi responsável por tirar o Al Hilal do Jorge Jesus. O próprio Jorge Jesus foi até demitido, né, do cargo, e o Kawasaki foi responsável por retirar o Al Nassr da competição, né, a equipe do Cristiano Ronaldo. Galera, foi um jogo muito bom, né? O Al Hilal aqui acabou tomando 3-1 do Al-Ahly, teve cartão vermelho nessa partida. Só que o que eu quero, claro, Kawasaki que foi 3-2 no Al Nassr. O que eu quero buscar aqui é a mesma coisa que eu vi na semifinal, é o desespero.
Imagina que uma das equipes, né, esteja à frente do placar, a outra equipe, galera, vai estar perdendo a grande final, final que vale vaga, né, naquele mundial do final do ano. Além disso, é um prêmio incrível, né, um título, né, imensurável para as equipes da Ásia. Então, o que eu vejo aqui é o cenário de desespero para a equipe que estiver perdendo no final do jogo. Então, o que eu vou esperar aqui é uma equipe saindo na frente, principalmente se for o Al Ahly. É uma equipe mais qualificada, né, uma equipe com investimento maior, e eu acredito que é uma equipe que vai buscar contra-atacar se o Kawasaki vier naquele desespero, né, no final do jogo para tentar empatar. O jogo vai ficar aberto, vai ficar muito bom para aquele gol no finalzinho. Jogo empatado, eu não entro aqui porque por mais que uma ou outra equipe esteja querendo buscar, tem ainda a questão, né, do final lá, das penalidades. Não me recordo se tem prorrogação, mas eu acho que é pênalti direto. Não, na verdade eu acho que tem prorrogação sim, mas mesmo assim, tendo prorrogação ou pênalti, isso já complica no jogo empatado, porque ambas as equipes podem não querer correr riscos. Então, o que eu quero aqui é uma das equipes na frente, eu vendo que a equipe que está perdendo está no desespero, querendo empatar, né, querendo diminuir para levar para prorrogação e pênalti, e a equipe que está na frente tentando contra-atacar para ampliar o resultado. Aí é o cenário perfeito para buscar um gol no finalzinho do jogo. Jogo empatado, eu não faço nada aqui. O quinto jogo aqui da nossa lista, galera, do Real Valladolid contra o Barcelona pela 34ª rodada aí do Campeonato Espanhol, a La Liga. Galera, o Barcelona é o líder da competição com 76 pontos, o Real Madrid vem logo atrás ali, uma briga ferrenha aí para ver quem vai ser o campeão, e o Barcelona pega simplesmente o lanterna da competição, já tomou 81 gols, galera, em 33 jogos, realmente uma equipe aí que deixou muito a desejar, só fez 16 pontos na competição. Porém, galera, a gente tem que lembrar o seguinte, Barcelona está na semifinal da Liga dos Campeões, 3 dias depois dessa partida pega a Inter de Milão, lá na Itália, num jogo que ainda não está resolvido, foi 3-3 o jogo de ida, ou seja, muito provavelmente o Barcelona vem para esse confronto aqui com um time misto, com um time um pouco mais diferente do tradicional. Ou ele pode entrar aqui com o time principal e acabar poupando no segundo tempo, né, tirando o pé e tal. Então, galera, o que eu acredito aqui é o seguinte, é um Barça tentando vencer, porém com a cabeça lá na Liga dos Campeões. Sendo que se a gente pegar os últimos confrontos aqui, os últimos dois, nós tivemos um Barcelona metendo 7-0 aí dentro de casa, né, para cima do Valladolid. Só que quando o Barcelona foi jogar lá na casa do Valladolid, a gente viu 3-1 para a equipe aí, né, do Valladolid. Ou seja, pode ser um confronto aí que talvez surpreenda a gente. Até porque, né, se a gente pegar aqui um jogo aqui do Valladolid contra o Atlético de Madrid, o Atlético ganhou de 4-2, mas nesse jogo ele ainda tomou uma virada do Valladolid. Ele teve que buscar depois esse resultado. Tivemos um bet aqui ganhando de 5-1, mas um jogo no primeiro tempo ali empatado em 1-1. Ou seja, pode ser um jogo aqui bem complicado se você quiser vir buscar tudo a favor do Barcelona. O que eu quero aqui, galera, é esse cenário igual do 7-0. Olha aqui a pressão do Barcelona. Se eu ver o Barcelona indo para cima, pressionando, botando o Valladolid contra as cordas, Valladolid não conseguindo sair, realmente ali, ó, sendo apavorado pelo Barcelona, aí eu busco essa vitória pro Barcelona lá no segundo tempo. Ah, o gol saiu antes, saiu no primeiro tempo, já era, galera, acabou. Acabou para mim, eu vou buscar essa vitória pro Barcelona, do Barcelona lá no final com uma cotação bem melhor, talvez ali 1,80, 1,90 se eu conseguir. Eu não entro nessa cotação de 1,20. Muito provavelmente a gente pode ver um time aqui misto do Barcelona para esse jogo, porque pode estar pensando, né, na semifinal da Liga dos Campeões, então eu só busco isso. Se eu ver um jogo muito assim, ó, lá e cá, o Barcelona não conseguindo imprimir ali a pressão, também não faço nada. Talvez se melhorar no segundo tempo, quem sabe um gol limite. Só que o problema aqui é, o golzinho no final seria interessante se as duas equipes quisessem buscar. Só que o Valladolid já está rebaixado, talvez não queira nada ali naquele final de jogo.
possa ser que o Barça comece a imprimir ritmo e pressão, aí sim uma vitória eu vejo o melhor cenário. Então se eu ver o Barcelona dominando o jogo, não conseguindo fazer gol, demorando para marcar, eu pego essa vitória no finalzinho. Caso contrário, tô fora desse jogo. O sexto confronto dessa lista, galera, é o Estoril contra o Benfica de Portugal aí, né? 32ª rodada, jogo que vai rolar às 4h30 da tarde, meia hora depois ali do início do jogo do Barcelona. Benfica é o segundo colocado, mas está com a mesma quantidade de pontos do Sporting, uma briga aí que deve rolar até o finalzinho do campeonato. Vai pegar o Estoril, né, que está com 42 pontos e assim, ainda dá para chegar, galera, principalmente porque Sporting e Benfica, um dos dois vai ser campeão ali da taça, né? Então automaticamente vai ganhar mais uma vaga aqui para a Conference League, até o sexto colocado deve ganhar uma vaguinha. Então o Estoril ainda dá para chegar ali no Santa Clara, é bem difícil, mas ainda tem como. Só que o mais interessado aqui na minha opinião é o Benfica, galera. A equipe aí que só perdeu 4 vezes em 31 jogos e já ganhou 24. Pega um Estoril que oscilou bastante, né? 11 vitórias e 11 derrotas. E aqui, galera, se a gente for ver aqui os últimos resultados dos dois, né? O Benfica conseguiu vencer os últimos dois jogos, 3-0, 3-1. Teve aí, né, um jogo da Copa da Liga aí, onde acabou 2-1 pro Estoril. Vamos dar uma olhada aqui que foi 1-1 no tempo normal. Ó, o Benfica abre o placar aos 58 com o Otamendi, acaba tomando um empate. Não, né? Então aqui foi ida e volta. E aí a ida deve ter perdido. Ah, não, tá aqui, ó. Tô viajando. O Estoril abre o placar aos 16 e o Benfica consegue empatar aos 58. O jogo fica por isso mesmo, vai direto para as penalidades e aí sim o Benfica é eliminado nas penalidades, né, na Copa da Liga para o Estoril. Um resultado bem chato, né? Mas se a gente for pensar aqui em liga, galera, o Benfica venceu por 1-0, venceu também por 1-0 nesses dois confrontos aqui de 2023 e em 2024 venceu os dois jogos metendo 3 gols. Veja o Benfica aí bem poderoso, então se eu encontrar um Benfica martelando, pressionando, mas não conseguindo fazer gol, mesmo critério do Barcelona, eu busco a vitória. Só que aqui tem um porém. Benfica meteu 2 gols cedo ali. Estoril saiu para o jogo para tentar fazer um gol e tal. Aí sim eu busco mais um gol nessa partida, principalmente se eu ver o Benfica contra-atacando. E eu acredito que vai acontecer, porque como ele está com a mesma quantidade de pontos do Sporting, o saldo de gol aqui pode ser muito interessante, embora não seja o critério principal, né? Porque só tá 3 gols aqui, ó, atrás do Sporting. Então, quanto mais gols o Benfica fizer, melhor ainda para ele. Então, Benfica pressionando, não conseguindo fazer gol, o jogo se arrastando até o final, só dando Benfica, eu pego essa vitória. Se o Benfica começa a meter gol ali no começo, abre 2 gols de vantagem, Estoril sai pro jogo, o Benfica querendo fazer mais, aí eu entro em gols nessa partida. Meus únicos cenários. E para fechar aqui, galera, nós temos às 6h30 da tarde o jogo do Fluminense contra o Sporting pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, na classificação aqui a gente encontra o Fluminense em quinto lugar, né? Em 6 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Enquanto o Sporting é o lanterninha da competição, ainda não venceu, teve 2 empates e já perdeu 4 em 6 jogos. Se a gente pegar aqui, né, o Fluminense dentro de casa, galera, ainda não perdeu, foram 2 vitórias e 1 empate, enquanto o Sporting fora de casa, né? Fora de casa teve 1 empate e 2 derrotas e vem de 2 derrotas seguidas. A fase não é muito boa, enquanto o Fluminense vem de uma fase legal, beleza, perdeu o clássico aqui, né, contra o Botafogo por 2-0, mas depois que o Renato entrou, parece que acertou um pouquinho as coisas e eu vejo um Fluminense muito favorito contra esse Sport jogando dentro de casa. Só que, claro, eu quero ver esse favoritismo em campo. Se a gente for ver aqui os últimos resultados entre eles, galera, teve um jogo lá em 2021 onde o Fluminense ganhou por 1-0, né, do Sport. E olha só, esse gol, galera, saiu aos 96 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi no segundo tempo. Segundo tempo de muito mais posse de bola, né, do Fluminense, 11 finalizações contra 4. Então, era um Fluminense que veio pressionando. Ó, no jogo inteiro foram 21 finalizações contra 8. Então, se eu ver o Fluminense pressionando, macetando ali o Sport, botando eles para jogar do meio para trás, não conseguindo sair, e o Fluminense demorando para fazer gol, galera, é isso que eu vou buscar. Se você der uma olhada aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho nas partidas do Fluminense.
Contra o Aparecidense foi exatamente isso, galera, pela Copa do Brasil. Fluminense macetou o jogo inteirinho, pressionou e tal. E olha aqui, o gol foi sair aos 82 minutos, né? Um chute de fora da área do Keno. E se liga, galera, a odd pro Fluminense vencer tava 1,17. Eu peguei essa vitória aí com uma odd de 1,90 porque eu esperei até o finalzinho ele pressionando ali. Então vale muito a pena. Você vê o Fluminense pressionando, macetando ali o Sport. O Sport não tá conseguindo jogar, não tá nem conseguindo contra-atacar, só tá se segurando para tentar arrancar um empate. Vale a pena buscar a vitória para o Fluminense com uma cotação bem melhor. E esses foram os jogos, galera, que eu deixei aqui para vocês. 7 joguinhos. Aguardem aí. Se vocês forem fazer pré, façam com cabeça. Cuidado com os jogos aí de desespero. Tem muito jogo aí que pode rolar algumas zebras, beleza? Por isso que eu vou operar no ao vivo. Espero que tenha ajudado vocês aí no planejamento. Aguardo vocês amanhã, onde eu vou tentar aqui trazer o próximo planejamento também. Valeu? A logo do canal já está aparecendo aqui para você se inscrever, para não perder os próximos vídeos e acompanhar cada vez mais aqui os conteúdos desse canal. Vou deixar o próximo vídeo aqui para você assistir também. E é isso, galera. Te aguardo no próximo vídeo. Obrigado para você que ficou até aqui. Tamo junto. Valeu!